mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. Quando vocês se converterem, fortaleçam os seus irmãos. Aí, queridos, Jesus falando com Pedro sobre quando ele se convertesse. Aí, quando Pedro se converter, Pedro andava com Jesus, exatamente isso. A Bíblia mostra, queridos, que há pessoas que precisam de ter essa mudança. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, vamos supor, aí foi praticamente na noite que Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, Jesus falou para o Pedro: você assusta não, você vai me trair 3 vezes antes do galo cantar, você vai me trair, Pedro. Eu não, por ti eu vou até morrer, Jesus. Quer dizer, Pedro andou com Jesus 3 anos e meio e ainda não tinha tido aquela experiência. E aí nós vamos começar falando sobre a verdadeira conversão. E aí nós vamos ver o quê? Que a verdadeira conversão nasce da tristeza segundo Deus. E quando a pessoa não se entristece pela vida que estava levando, pela vida que estava vivendo, a situação que ela estava andando, ela não vai se converter. É quando ela começa a ter uma tristeza, não pelo mundo. Alguém tem aquela tristeza que ela viveu muito triste, chegou muito triste, fez muita besteira, está triste. Não é essa tristeza. É uma tristeza que Deus faz nascer. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Pode ler, por gentileza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, quer dizer, a tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento para a salvação. Quer dizer, Deus faz com que a pessoa se entristeça pelo pecado, pela vida que levava. A Deus faz com que a pessoa se sinta vazia, triste. Aí essa tristeza por Deus leva para a salvação. A tristeza provocada pelo mundo leva à morte. Leva à morte. Aí nós podemos ver, queridos, 2 casos semelhantes. Pedro e Judas. Pedro teve uma tristeza, podemos dizer, segundo Deus. E depois ele continuou a vida e se arrependeu. Judas teve uma tristeza segundo o mundo. O levou à morte. Certo? Aí, queridos, mas o que é a conversão verdadeira? Quais são os pontos dessa conversão verdadeira, queridos? A conversão verdadeira, ela tem a sua raiz na regeneração. A mudança da pessoa começa no interior. Eu falo para vocês, sem medo de errar, que há muitas pessoas que já foram regeneradas, ainda não se converteram. Deus já tocou no íntimo delas, Deus já mudou a vontade delas, e elas ainda não tomaram a decisão em converter. Aí ela começa lá dentro, e aí é efetuada, ela acontece na vida consciente do pecador pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus vai e começa agora, não agir só no interior, lá no subconsciente, mas no consciente também. E aí, essa mudança vem mudança de pensamento, de opiniões, de desejo e de inúmeras coisas. Quer ver um exemplo interessante? Estava preparando um estudo, eu lembrei. Apóstolo Paulo. Como que foi a conversão do apóstolo Paulo? O nome dele em hebraico, Saulo. Vamos para analisar. Paulo era um homem mau? Não. Não, pastor? Não. Paulo era um beberrão? Não. Mulherengo? Não. Paulo era de um comportamento excelente, exemplar. Paulo era um religioso, era um judeu que seguia todo o Velho Testamento. Tem muita gente, muito pregador que fala mal do apóstolo Paulo. Não, que Paulo, mas por que é que Paulo perseguiu os cristãos? Porque ele acreditava que eles faziam parte de uma seita que ia contra Deus. Qual a diferença? Então, o que foi necessário que Paulo sofresse uma conversão? Do comportamento? Não, era dele pecado. Ele tinha que ter um entendimento diferente de quem era Jesus. Paulo não sabia exatamente que Jesus era o tão esperado Messias. Vocês podem ver que assim que acontece a conversão do Paulo, no mesmo dia, depois que ele volta a enxergar, que Ananias ora por ele, no mesmo dia ele começa o quê? A pregar. Ele começa a pregar no mesmo dia. Aí os apóstolos, os discípulos de
Jerusalém, eu só falo, vamos embora para a correria. Você vem aqui para matar o pessoal. Porque eles têm Jesus, agora vai vir pregar Jesus? Vem cá, vamos embora que não pode mais dar certo, não. Então, um dos exemplos de conversão é isso. Paulo teve ali no interior, a mente dele mudada. O sentimento que amava a Deus foi identificado em amar a Jesus, que ele já amava Jesus. Já, pastor, já, porque ele já amava o Messias. Concorda comigo? Paulo já amava o Messias. Ele não tinha ainda colocado na mente que o Messias tão esperado era Jesus. Ele não acreditava nisso. Ele estava esperando o Messias, como muitos judeus hoje ainda estão esperando o Messias. Eu vi uma reportagem, alguns anos atrás, eles estavam no ano 4.300 alguma coisa. Porque estavam, até foi a reportagem mostrando, eles celebrando o dia do sacrifício que Abraão fez com Isaac, que ou iria fazer. Eles estavam até hoje esperando o Messias. Eles acham que a qualquer momento o Messias anunciado em Isaías vai aparecer. Então, queridos, a conversão, ela atua em todas as áreas. Intelecto, sentimento e a vontade. E aí, queridos, ela tem dois lados da conversão, um ativo e o outro passivo. O primeiro sendo o ato de Deus, por qual ele muda o curso consciente da vida do homem. Então, o que quer dizer? Primeiro, qual é o lado ativo da conversão? É Deus agindo na pessoa. A regeneração é um ato livre de Deus. A justificação é um ato livre de Deus. Quer dizer o quê? Deus não é obrigado e ele faz sozinho. A conversão já começa a mudar um pouco. A conversão tem um lado ativo. Qual é o lado ativo? Deus tocando e trabalhando no homem, Deus mudando o homem. Aí tem um lado passivo. Qual é o lado passivo? Passivo em relação a Deus, que agora é o homem agindo para mudar. Então, primeiro Deus muda o homem. Agora, na conversão, Deus muda o homem, mas por sua vez o homem também tem que mudar. Deus vai lá, aquela historinha, Deus vai lá, pega a pessoa, tira do meio do lamaçal, lava, purifica, ensina o caminho certo. Aí a pessoa tem que fazer o quê? Andar no caminho certo. Então a conversão tem um lado ativo porque é Deus agindo no homem, é Deus mudando a vida consciente do homem, é Deus fazendo o homem voltar-se para si, através do arrependimento e da fé. E o lado passivo é o resultado do ato consciente do pecador, pelo qual ele, pela graça de Deus, volte para Deus. Então, uma é Deus trazendo o pecador, e outra é o pecador indo a Deus. Vocês não conseguem ser claro. Regeneração, o homem tem participação? Não. Justificação, o homem tem participação? Não. Santificação, o homem tem participação? Tem, uma cooperação. E conversão, também. Deus muda e a gente tem que mudar. Aí nós citamos no domingo passado a parábola do semeador. A terceira semente, qual é a terceira semente? Tem algumas particularidades da terceira semente. A primeira semente, quem lembra? Caiu à beira da estrada, do caminho. A outra caiu e cresceu, mas caiu no meio das pedras. Veio o sol, por não ter raiz, morreu. E a terceira semente? Ela morreu? Não. Ela caiu aonde? No meio dos espinhos. No meio dos espinhos. E o que aconteceu? Ela cresceu? Cresceu. Qual foi o problema dela? Não deu fruto. Não deu fruto. Por que ela não deu fruto? Os espinhos a sufocaram. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que tomar cuidado para não sermos encaixados nessas três primeiras sementes, porque todas elas são perigosas. A primeira, ouviu a alegria, o diabo foi lá, tirou a semente. A segunda, estava alegre com Jesus, mas vieram as provas sem acordo. A terceira, que acontece na terceira, ela fica firme, cresce, mas por estar entre os espinhos, não frutifica. Aí vem o caso, queridos, da conversão. Por que eu estou falando do caso da conversão? Não adianta nada Deus me converter, Deus me libertar, Deus me purificar, se eu lutar para me manter exatamente onde eu estava. Estou conseguindo ser claro? Deus fez tudo, mas eu falo, sabe aquele crente Gabriel? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, aí eu completo, vai para o inferno assim. Deus te arranca onde você está, Deus te muda, Deus te dá uma nova vida, uma nova roupa de Cristo.
cria uma nova família, que é a igreja, ou você insiste em manter o que você tinha lá. Não tem acordo com Deus. Então, queridos, nós temos que nos preocupar com o quê? Eu fazer a minha parte na conversão. Aí a Bíblia nos dá alguns exemplos de conversões verdadeiras e interessantes. Cada um vai ter um texto. Alguém lê para mim primeiro, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 15. Quem? Presbítero. Agora vem outro texto. Segundo livro de Crônicas, 33, 12. Wellington. Lucas 19, 8 e 9. Missionário. João 9, 38. Irmãos da Pereira. João 4, 29. Diaconisa. E Atos 8, 30. Evangelista. Ainda sobrou mais 3 aqui ainda, tá? Quando acabar, fala, sobrou mais 3 aqui. João 9, 38. Vamos lá? Segundo livro dos Reis 5, 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita o presente do seu servo. O que acontece aí? Naamã, general, já havia sido usado por Deus para ter vitória. Aí ele é curado da lepra, mergulhando, e ele volta para Eliseu se convertendo. E tem uma parte aí que ele fala: olha, há momentos em que o rei vai se curvar para adorar o Deus dele, mas eu estou me curvando não por causa do Deus, porque o rei se apoia em mim. Então, primeiro exemplo de conversão, Naamã, um homem convertido. Presbítero, depois você lê aí Atos 10, 44, próximo texto. Segunda Crônicas 33, 12. Manassés, eu falei dele aqui, o pior rei da história de Israel. A Bíblia diz que nunca houve alguém igual a ele antes e nem depois, nem seria depois. Aí Deus levando o profeta para Manassés: eu vou te puxar com os ombros pelo seu nariz para você vir. Aí no versículo 30, no versículo 12, pode ler o 13 também, por gentileza. Virou a ele e Deus se apartou para com ele, e ouviu o seu filho, tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino, e sobre Manassés foi o Deus. Então, queridos, Manassés é o filho do rei Ezequias. Lembra aquele rei Ezequias que ia morrer sem filho? Ele ora e vem Manassés. Eu acho que Ezequias fosse vivo, ele queria falar: e ele que eu pedi para Manassés, que foi o pior rei da história. Aí Manassés erra, mas no momento, no versículo 12, diz que ele teve uma angústia. Lembra o que a gente falou no começo? Que a terceira, segundo Deus, é para o arrependimento. Aí diz que Manassés teve uma angústia e ele se humilhou diante de Deus e Deus ouviu. Outro exemplo de conversão, Naamã e Manassés. Agora Lucas 19, 8 e 9. Depois pega ali Atos 9, 5, tá? Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado alguém, tudo pode ficar. Disse Jesus: hoje veio a salvação nesta casa, e também este é filho de Abraão. Jesus entra na casa de Zaqueu estava na água, observando Jesus entra na casa de Zaqueu. O interessante que eu vejo nessa passagem, igreja, que Jesus só fala que houve salvação depois do que Zaqueu toma essa atitude. Jesus poderia ter chegado lá: ó, eu sou Jesus e trouxe salvação. Não. Enquanto Zaqueu tomou a atitude de largar tudo e devolver o que ele tinha supostamente ou realmente defraudado, Jesus não fala isso. O que a gente vê aqui, queridos? A vontade de receber Jesus. Primeira atitude de conversão, mas a mudança de atitude. Olha, interessante, eu não sei se no original está assim. Ele fala: se eu defraudei alguém, se vou ter ficado rico, com certeza ele tinha defraudado alguém. Mas ele fala o quê? Eu vou devolver. Mas o que Zaqueu faz aqui, queridos, tem nada mais, nada menos do que a lei de Moisés. A lei de Moisés falava isso.
olha, se você defraudar alguém, você tem que devolver a pessoa 4 vezes mais. Eu falava 2 vezes mais, mas eu falava 4 vezes. E o que sobrava devido aos pobres ainda. O que Zaqueu estava fazendo aqui? Mostrando que o coração dele não estava preso a nada daquilo. Uma conversão autêntica. Agora, João 9:38. João 9:38. O outro, João 4:29. Ele veio, Senhor, adorou. Isso. Servo de nascença recebe a cura. A gente pode constatar isso várias vezes. As pessoas eram curadas e ficaram por isso mesmo. Mas agora, Jesus conversa com o cego. Você crê? Agora eu creio. Eu creio e o adorou. Como a prova que o cego recebeu a cura, mas também se converteu. Agora, João 4:29. Sim, vejo um homem e tudo quanto tem feito. Porventura não é ele. Aí a mulher samaritana, eu acho interessante essa passagem, que a preocupação dela era localizar aonde realmente tinha que adorar. Por que tinha essa dúvida? Era aquela guerra fria entre samaritanos e judeus. Os judeus, Jerusalém, era de Samaria que era o local. Aí ela pergunta para Jesus, Jesus revela a vida dela, Jesus mostra o que ele era para ela, e ela nessa hora sai pregando o Evangelho, falando, vinde e vede quem ele é. Uma das provas da conversão é essa. Não é isso? Geralmente quando você recebe uma notícia boa, ou acontece uma coisa boa na sua vida, qual é a sua tendência? Eu digo, o presbítero troca de moto, pega um aí, Harley, 1700, ele não vai deixar escondidinho na casa dele. Ele vai deixar um capacete para o pessoal ver que é ele. Ou a missionária compra lá um Honda Civic, preto, ar-condicionado, vai andar com o vidro baixo, todo mundo vê que é ela. Ou a evangelista, finalmente, compra a beriva vermelha, não vai nem colocar vidro fumegante, para todo mundo ver. Então, quando vai ser uma coisa boa para a gente quer que todos saibam. Não vai ofender alguém, não vai falar, olha, não consegui. Porque uma das provas de conversão aqui é quando eu saio com entusiasmo e falo o que aconteceu na minha vida. A mulher samaritana percebeu que realmente aquele judeu era o Messias. Ela volta para a cidade dela, não estava mais preocupada com a reputação dela, que não era nada boa, não tinha reputação nenhuma favorável, ela não ficava mais preocupada. Ela corre e a Bíblia diz que ela consegue trazer muitos homens. Ela consegue arrastar as pessoas. Não é pela conduta dela, mas é pelo entusiasmo que ela passou quem era Jesus. Atos 8:30, estou precisando de alguém que leia Atos 16:14. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Aí, queridos, o eunuco era um oficial, segundo alguns historiadores, de certa forma ele era casto, ele era privado das suas necessidades sexuais, que ele ficava responsável pelas mulheres do rei. Então era ele que cuidava das mulheres, ele que escolhia a maquiagem, e esse eunuco estava lendo o livro de Isaías. Chega o evangelista Filipe e pergunta para ele, você tem que ler? Eu falo, ninguém tem para me explicar. Filipe explica para ele, ele entende, ele se converte, e interessante que ele pergunta o seguinte, o que me impede de eu ser batizado se tem água aqui? Aquela conversão, aquela vontade de se comprometer com urgência. É tão difícil ter essa conversão hoje em dia. Ele entende a palavra, ele me impede agora de ser batizado. Aqui está aqui, eu já entendi. E aí ele é batizado. A conversão do eunuco. Atos 10:44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. O que acontece aí? Queridos, como são as coisas? Isso aí é uma confirmação como Deus age. Deus fala aqui e Deus fala lá. Às vezes Deus quer que eu fale com alguém, alguém fale comigo. Deus trabalha dos dois lados. Deus dá uma visão para Pedro sobre um lençol só com animais impuros que os judeus não comiam.
Simultaneamente, ao mesmo tempo, Deus faz o mesmo com um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião, ele era um romano, um oficial sobre 100 pessoas, que ele era temente a Deus. Ele jejuava, ele orava, ele dava esmola. Então ele era um homem extremamente religioso, eticamente correto. Mas faltava a conversão, faltava Jesus. O que acontece? Pedro está tendo a visão e o anjo aparece e está Cornélio. Manda alguém ir atrás de Pedro. Manda alguém ir atrás de Pedro. Ao mesmo tempo. E aí, a pessoa vai atrás de Pedro. Pedro já estava preparado espiritualmente, já tinha dado uma visão para ele. Pedro vai a Cornélio e ele pega Pedro pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. O que acontece? As pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Conversão autêntica, conversão de Cornélio. Agora Atos 9:5 e Atos 16:14. Quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E para ti é queimar contra uma mulher. Aí, queridos, o fabuloso encontro de Paulo com Jesus. Por que eu falo que é fabuloso? De imediato, Paulo já fala, como que ele se refere a Jesus? De imediato, quem és tu, Senhor? Ele já percebeu que é alguém mais forte que ele. E Paulo cai por terra, não está montado no cavalo, ele cai por terra. E ninguém entende nada, só Paulo entende a voz. As pessoas pensam que não, quando vai imaginar. Era por volta de meio-dia, uma luz que ficou mais forte que o sol, não é para se espantar? Opa, tem coisa errada aí. Paulo cai por terra. Jesus fala, por que tu me persegues? Aí Paulo fala, quem és tu, Senhor? Aí na hora que Jesus fala, tudo é para ti lutar com os aguilhões, o que eu entendo que algumas pessoas já estudaram e eu li, o que seriam os aguilhões de Paulo? Eram aqueles exemplos de testemunho que os cristãos davam. Aquilo incomodava Paulo. Matou Estevão e Estevão não negou Jesus. Puxava a mulher pelo cabelo e elas não negavam Jesus. Algumas coisas começaram a acontecer e Paulo começou a sentir aquilo que incomodava. Que fé é essa que esse homem tem nesse tal de Jesus Nazareno? Não pode ser. E aquilo começou o quê? A incomodar Paulo. Chega ao ponto que ele se encontra com Jesus, mas o terreno para Jesus ali já estava preparado. O que a gente pode tirar disso, queridos? A sua vida na igreja, de manhã, à noite, nos cultos, serve para chamar a atenção dos demais. Eles falam, mas que tanto que esse povo vai na igreja? Que tanto que as pessoas vão na igreja? É dia de festa, é fora de festa, é dia de semana, é dia de domingo. Aquilo incomoda as pessoas. Eu vi um testemunho, era considerado o segundo bruxo do mundo, Francisco de Assis. E ele falou que uma das coisas que o incomodava é que ele chegava nas oitavas de sábado, né? Que a gente já teve essa amarga experiência de estar desviado, ele ter passado por isso. Você chega sábado ou domingo, todo arrebentado, e chega você encontra na rua, os crentes com a Bíblia na mão, alegre para a igreja. Não pode ser Bíblia, alegre. E o Francisco, esse bruxo, falava isso, que ele se sentava na varanda, puxava o tão dele fumando, e achava aquilo absurdo. Homens de terno e gravata, no calor danado, junto com a mulher, junto com os filhos, vindo alegre, sorridente, indo para a igreja. Ele não entendia o que era aquilo. Aí ele conta para a gente o testemunho que aquilo serviu para testemunho para a conversão dele. Que isso pode ter certeza. Você que tem parentes no Evangelho, que ensina o Evangelho, cada vez que você pega a sua Bíblia e vem, isso está testificando Jesus para ele. Cada vez que você vem para a igreja, o Espírito Santo usa isso para incomodar. Caramba. Não pode ser. Por que ele tanto vai? E foi isso que vejo na vida de Paulo. Agora, Atos 16:14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de uvas da cidade de Tiatira, que servia a Deus e nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então o que acontece aí? Lídia, estão vendo os exemplos da Trindade? Já eram pessoas boas, porque às vezes que nós entramos nessa ilusão. Uma pessoa tão boazinha não vai para o céu? Não tem Jesus? Não
boas obras que vão nos levar para Jesus, vão levar para o céu. Só Jesus virá para o céu. Lídia, uma empresária, aonde que ela foi encontrada? No forró? Não. Na porta do bar? Não. No lugar de oração. Lídia estava orando. Paulo chegava e procurava. Aonde ele chegava, na cidade ele chegava, ou ele procurava a sinagoga ou um lugar de oração. Aí ele achou um lugar de oração e foi lá. Paulo foi lá, estava orando, porque dentro estava Paulo, ele pregava o Evangelho. Ele começou a pregar o Evangelho. A Bíblia diz claramente que Deus abriu o coração de Lídia para entender o que Paulo falava e houve conversão no caso de Lídia também. Então, eles vão puxar para a memória? Quais foram os casos de conversões que nós vimos aqui? Naamã, Zaqueu, Manassés, Eunuco, Cornélio, Lídia, Paulo, Pedro, e a mulher, mas tanto, esquecido de novo, tudo bem. Queria saber, basta ver um outro ideia aqui, de conversão repetida. Nós chamamos daquela pessoa que se desviou e voltou. Mas a Bíblia usa isso, que a pessoa se converteu, a pessoa foi lá e se converteu. Houve alguns textos da Bíblia, fala de conversões repetidas, mas nós acreditamos que seria aquela pessoa que se converteu, se desviou e voltou. Mas na verdade, o Senhor está falando uma conversão, aí é certo, porque a pessoa voltou a mudar de vida. Ela mudou de vida novamente, ela mudou de estudo novamente. Vamos para alguns textos. Apocalipse 2, o 5:16, e aí, não pode ler isso aí. Apocalipse 2, versículo 5, versículo 16, alguém, versículo 21, outro, e versículo 22, outro. Depois Apocalipse 3, o 13 e o 19. Então vamos lá. Apocalipse 2, versículo 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticavam no princípio. Não se arrepender, irei a você e tirarei o seu candelabro no lugar dele. Que está falando aí, que é Efésios, fala o quê? Se converta, volte, veja onde se caiu e volte, quer dizer, mude de atitude. Agora, versículo 16. Portanto, arrependa-se, não virei em breve, até você eu lutarei contra eles com a espada da minha boca. Mais uma vez falando o quê? Se arrependa, volta, se converta, mude de atitude. Versículo 21. Ele para ser entendido da sua prescrição, mas ela não quer ser entendida. Aí ele está falando da famosa Jezabel, que na época era uma profetisa, falava para se arrepender, e diz que ela não queria. Se arrepender o quê? Se converta, volte, mude de atitude. Versículo 22. Porém, numa ação, esse foi o que aos liderados, como era, vida grande de coração que não se arrepender das suas obras. Então diz o quê? Que vai colocar sobre o leito, e quem não se arrepender também é o leito. Agora, Apocalipse 3, versículo 3 e depois o versículo 19. Lembra-se, pois, que tem recebido que ouvi, guarda-o, arrependa-te, se não vigiares, direito de ti como um ladrão, não saberá a que hora sobre ti direito. Se arrependa, mude. Agora, versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa. Então, por isso, seja diligente e arrependa-se. Então, isso aí a gente pode chamar como conversões repetidas. Foram escritas às igrejas. Via o ânimo, mas as igrejas então, já eram pessoas que já tinham se convertido. E por algum caminho tinham se desviado do rumo certo que estavam levando. E a conversão tem algumas características importantes. Primeiro, a conversão pertence aos atos recriadores de Deus, e não somente aos atos judiciais. O que quer dizer isso? A conversão, ela muda a condição do homem, muda como o homem estava, muda, altera a condição do homem. Agora é o homem perdido,
sem direção. A conversão vem para mudar essa situação. A conversão também tem como significado e valor para mudar a área consciente. Bom, antes a regeneração era inconsciente. A conversão ela te conscientiza que você tem que mudar. Você tem que mudar. Igreja, a mudança tem que ser radical, tem que ser visível, tem que ser perceptível. Não tem como alguém que não era convertido se tornar convertido e as pessoas de volta não perceber. É impossível. Totalmente impossível. Certo? Tem uma coisa simples. Dá para perceber quando você está sedento, não dá para perceber? Quando está com muita vontade de tomar água, dá para perceber. Depois você acaba de saciar a sua sede, também dá para perceber. É uma coisa simples, muito simples. Uma outra coisa que eu já vi esse exemplo aqui é uma pessoa alcoolizada, uma pessoa bêbada. Dá para perceber que ela está bêbada? Nitidamente. Não precisa ser expert nisso, não precisa. Então, queridos, quando estamos sob a influência do Espírito Santo de Deus, também tem que ser perceptível. Isso tem que ser perceptível. A conversão também, queridos, assinala o início do revestimento do novo homem. A conversão não é só o abandono das coisas velhas. Eu me abro sua Bíblia, por gentileza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Qual a ideia desse versículo? Não é meramente falar que as coisas velhas passaram, mas que elas foram substituídas pelas coisas novas. Quando eu estou aqui, eu conheço quase, eu conheço a casa de todo mundo aqui. Bom, por enquanto. Eu acho que é um dia que talvez seja difícil isso. Mas não adianta, primeiramente, você pegar o seu sofá, ou o seu móvel, sua mesa com cadeira, e tirar de casa. Vai resolver o seu problema? Aí, sofá que está dentro, eu vou jogar fora. Vai resolver o seu problema? Só está cheio. Então, geralmente, o que a gente faz? Quando está chegando novo, tira o velho. A ideia de conversão também inclui nisso. Não é só o fato de você largar o velho homem as velhas práticas, mas começar a viver uma nova vida, uma nova prática, uma nova conduta. Isso se inclui na conversão também. A palavra conversão também, em seu sentido mais específico, ela indica uma mudança instantânea, e não um processo como o da santificação. É uma mudança que se dá uma vez e não se pode repetir, embora, como a sua Bíblia também denomina conversão, retorno do cristão a Deus. Então, queridos, a conversão, como que acontece a conversão? Ninguém vai se convertendo aos pouquinhos. Então, hoje eu me converti de uma coisa, amanhã não. A conversão é instantânea. Na hora ela muda de vida, e alguns já devem ter beneficiado, eu tive esse privilégio, a fisionomia, o rosto da pessoa muda, você percebe, há uma diferença no rosto da pessoa. A pessoa começa a se policiar sozinha, a pessoa começa a cuidar do que ela fala, como ela se veste, como ela reage sozinha. Às vezes ela tem nem muita instrução bíblica, mas ela já muda o comportamento dela. Então, queridos, a conversão é instantânea, é imediata. Algumas pessoas querem afirmar que a conversão acontece por uma crise existencial. A pessoa entra numa crise, quase uma depressão, aí não tem outra saída, resolve se converter. São circunstâncias nenhuma. Aquele momento de tristeza foi gerado por Deus. O Espírito Santo entra naquela vida e começa a trabalhar naquilo. Lembre agora de um caso, não vou lembrar o nome da pessoa, mas depois vou tentar procurar. A pessoa estava, deve uns 4 a 6 carnavais atrás, mais ou menos isso. A pessoa estava lá na Pucaí, vocês já ouviram falar nisso, estava sambando lá, tocando algum instrumento, no meio do desfile ele parou. O que eu estou fazendo aqui? Ele olhou em volta assim, se sentiu mal, saiu de lá, procurou uma igreja evangélica e se converteu. A igreja, Fernandão, vocês já ouviram falar do Fernandão, que encontra no livro. Fernandão, até localizado, ele tem uma igreja aqui perto de Cajós, Tintas do Retiro. Tinha uma igreja, não sei onde está agora.
Ele puxava sangue no meio, ele parou, eu estou dizendo aqui. Ele se sentiu muito mal, se sentiu muito triste, largou tudo, eu estou olhando para ele, o desfile continuou, ele saiu do Sapucaí, procurou uma igreja, desfile com Jesus. Então, a mudança é o que, igreja? Imediata. É algo produzido em Jesus Cristo. Certo? É por Jesus Cristo. Certo? E, por fim, a conversão, queridos, também é um fator que mexe em todas as áreas. É um fator que mexe no nosso intelecto, é um fator que mexe na nossa vida. A conversão, queridos, ela tem dois elementos. Nós vamos entrar nesse ponto e vamos parar porque os elementos são grandes. Nós vamos tentar terminar esse assunto o mais rápido possível e daqui a 15 dias, com a graça de Deus, as nossas revistas estão aqui. O tema é muito bom para trabalhar o Velho Testamento, mas vai trabalhar de uma maneira profunda para a gente se familiarizar muito com as histórias. Embora, que eu louvo a Deus pelo rebanho aqui, que tem um bom conhecimento bíblico. Depois vocês me lembram de falar do X espiritual. Tá. Vamos lá, vamos voltar para o assunto aqui. São dois elementos da conversão. O primeiro elemento seria o negativo. Em que sentido é negativo? É a pessoa perdendo algo. E o outro é positivo. O que é positivo? É a pessoa ganhando algo. Então, o que seria ganhando e perdendo? Primeiro, o que é conversão? É o abandono do pecado e a volta para Deus. Aí, há muitos anos atrás, séculos atrás, houve uma discussão de Lutero e Calvino. Lutero achava que era possível alguém abandonar o pecado e sair para Deus. Calvino falou assim, é impossível. É impossível o ser humano seguir mesmo assim. Vou parar de pecar e vou ficar aqui paradinho. Falei, é impossível, não tem como. Se a pessoa largar o pecado, ela tem que ir em direção a Deus. E Lutero falou, tem como ela largar o pecado e ficar parado, só não tem como. Aí entraram os católicos romanos que começaram a querer introduzir o seguinte pensamento. Não, a pessoa não precisa largar o pecado. É só ela provocar sofrimentos concedentes para ela pagar os pecados, seriam as penitências. Que a gente vê em filme, então as pessoas, você vai rezar tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, outros pegavam chicotes que batiam, outros caíam de joelho, olha, você tem que dar tanto seu sábado para pagar pelo pecado. Calvino não. Começamos a se largar o pecado e ir para Deus. E para Calvino, largar para o pecado é a Bíblia, largar o pecado se chama arrependimento. E queridos, o arrependimento, obrigatoriamente, ele tem que agir em três áreas. O arrependimento tem que agir em três áreas. Primeira área, no intelecto. Há uma mudança de conceito, um reconhecimento de que o pecado envolve culpa pessoal, contaminação e desamparo. Esse elemento é designado na Escritura como conhecimento do pecado. Vamos ver na Bíblia? Romanos 3, 29 e Romanos 1, 32. Então, a primeira coisa, o arrependimento traz aquele conhecimento do pecado. A pessoa começa a perceber, não, eu estou vivendo em pecado. Eu estou no pecado. Ela começa a reconhecer nas suas atitudes o pecado. Se ela não tivesse conhecido o pecado, o que acontece? O que vai acontecer nela é apenas o medo do castigo, sem odiar o pecado. Quem não tem um arrependimento intelectual, o que acontece? Ele começa, não vou beber, senão eu vou para o inferno. Não vou fumar, porque eu vou para o inferno. Não vou beber, porque eu não vou para o inferno. A pessoa começa a evitar o pecado pelo medo do castigo. E a ideia não é essa. A ideia do arrependimento é a pessoa começar a ter ódio do pecado. A pessoa não querer pecar. Eu detesto o pecado. Não é necessário o arrependimento trabalhar no intelecto. Porque no intelecto é o quê? É o conhecimento do pecado. Eu começar a conhecer. Isso na minha vida é pecado, isso é pecado e eu não quero isso na minha vida. Romanos 3, 29, depois Romanos 1, 32. É porventura Deus somente dois de Deus, e nós, e não é ó e também dois de também dois. Agora o próximo texto.
que Deus é um só, que fica pela fé. A instituição é por meio da fé. E a anulando, pois, a lei pela fé. De maneira nenhuma nós obedecemos a lei. Isso. Paulo tem muito disso, ele faz pergunta retórica. O que é a pergunta retórica? Aquela pergunta que você não tem que responder, a pessoa vai responder. Ele fala, a gente anula a lei pela fé de maneira nenhuma, sob circunstância nenhuma. Aí ele fala o que é a ideia. Que o pecado nós temos que ter consciência. Se a gente não tivesse consciência, a gente vai tratá-lo de maneira diferente. Certo? Então, o primeiro elemento que a gente tem que trabalhar a igreja qualquer, o intelecto. Já viu ali Romanos 3:29? Já viu? Pode fazer então. Embora conheçam os justos decretos de Deus, e que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, estamos dizendo que aí, as pessoas têm consciência, não apenas continuam praticando o erro, mas ainda apoiam os que a praticam. Então, queridos, qual a ideia aqui? O arrependimento vem para nos falar, isso é pecado, você tem que odiá-lo. Essa é a ideia do arrependimento. Porque, queridos, é igual a ideia, eu vou preparar isso aqui. Aqui eu posso falar livremente que eu não tenho esse problema. Tem muita gente que devolve o dízimo por quê? Com medo do devorador. Está errado. Você não pode devolver o dízimo com medo do devorador. Você tem que devolver o dízimo como forma de gratidão e fidelidade. É isso. Ou então, quem é casado, né? Não vou trair meu marido, então não me mata, não. Não é essa a premissa certa. Você tem que falar, não vou trair meu marido, eu amo. Eu sou fiel a ele, sou fiel a ela. Eu amo. Então, queridos, é necessário ter consciência, conhecimento do pecado, para não termos apenas medo do castigo. Não vou para a igreja, senão vou para o inferno. Não é essa a regra. É diferente. Outra mudança que tem que ter é no elemento emocional. Há uma mudança de sentimento que se manifesta em tristeza pelo pecado contra Deus, contra um Deus santo e justo. Este elemento do arrependimento é indicado pelo verbo quando acompanhado pelo elemento subsequente, tristeza segundo Deus. Mas se não for acompanhado por ele, será tristeza segundo o mundo, é um remorso, um desespero. Vamos ver alguns textos. Salmo 51, 2, 10 e o 14. Salmo 51, versículo 2, o 10 e o 14. Segundo aos Coríntios 7, 9 e 10. Mateus 23, 7 e Lucas 18, 23. Vamos lá por parte. Salmo 51, a missionária. O 10. Quem vai ler o 12? Presbítero. O irmão da trilha é o 14. Peraí, 51, 14. Vamos lá então? O 12, o 10 e o 14. Pode ir. O 12, presbítero. 12? 12. Foi meu boi? Isso. Desde Sião, 51, 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então o que acontece aí? Uma mudança de sentimento. Davi antes tinha pecado com pé de seba e sem o menor problema. Mas agora ele tem uma mudança de sentimento. Ele pede misericórdia, ele pede mudança na vida dele. Agora no versículo 14. Livra dos filhos de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Então quer dizer, Davi já pede, já mudou os sentimentos de Davi. Davi estava insatisfeito com o pecado. Queridos, qualquer tipo de reação nossa em relação ao pecado, se
Então, como a tristeza produzida por Deus é remorso e desespero. Você não fica desesperado, fica com remorso. Depois voltar a fazer. Para 2 Coríntios 7, 9 e 10, tem? Mateus 23, 27, 3. Aí os 3 levantaram a mão, fica missionário. E Lucas 18, 23. Você conhece? Então, estamos vendo que o arrependimento ele tem que trabalhar no intelectual, para a gente ter conhecimento do pecado. Ele tem que trabalhar no emocional, para a gente mudar o sentimento do pecado. Porque a gente sente em relação ao pecado. Vamos lá, 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora me alegro, não porque foste endurecido, mas porque foste para arrependimento. Pois conforme Deus, foste Espírito para que por nós, e nós e foi orgulho. Pois conforme Deus, a Deus quer arrependimento, para a salvação, a qual ninguém se entende, mas que ninguém quer para a morte. Nós já tínhamos lido esse texto, diz que Deus agindo, Ele provoca uma tristeza em nós, que nos leva ao arrependimento para a salvação. Agora, Mateus 27, 3. Então os filhos de Israel, desde que foram condenados, trouxe aqueles 2 moedas de prata aos filhos dos sacerdotes e dos anciãos. Então, essa tristeza de Judas foi produzida por Deus? Não. Uma frustração que ele teve, uma decepção consigo mesmo que o levou à morte. Agora, Lucas 18, 23. Mas ouvindo esse ficou muito triste, porque era muito rico. Aqui acontece o encontro de Jesus com o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala: bom mestre, que Deus vai ser salvo. Jesus já começa: quem me chama de bom? Bom só tem um de Deus. Aí ele continua: conhece os mandamentos? Guarda desde a minha infância. Não terás honra, pai, mano. Muito bom, parabéns. Aí Jesus fala: vende o que tem e dá aos pobres. Aí eu disse para que ele saiu triste por possuir muitos bens. Então, essa tristeza foi produzida por Deus? Não. Se fosse por Deus, ele teria pagado tudo para Jesus. Então, o arrependimento, isso tem que envolver o nosso intelecto para ele ter o conhecimento que é pecado. Tem que envolver o nosso sentimento. Para quê? Para a gente parar de amar o pecado. Porque, queridos, vamos e venhamos e convenhamos e paremos aqui. O pecado satisfaz a carne. Qualquer que seja o pecado. Às vezes a gente fala isso, o pessoal logo pensa no quê? Até beber, fumar. Não. Na hora que você é egoísta, está satisfazendo o quê? Sua carne. Na hora que você está comendo até você no nariz, está satisfazendo sua carne. Na hora que você está bebendo tudo, está satisfazendo sua carne. Então qualquer coisa que satisfaz a carne é pecado. E vai contra a lei de Deus. Vai contra a lei de Deus. Aí o que acontece, queridos? O arrependimento tem que mudar esse sentimento nosso em relação ao pecado. Eu tenho que começar a odiar o pecado. Eu não posso mais gostar do pecado. A minha carne pode até desejar, mas eu não gosto do pecado, eu odeio o pecado. Por isso que o arrependimento de vida, ele muda esse sentimento. E por fim, o último elemento que tem que ser trabalhado no arrependimento, o elemento volitivo. Há também um elemento volitivo que consiste numa mudança de propósito, no abandono interior do pecado, numa disposição para a busca do perdão e da purificação. Esse elemento inclui os outros dois. Portanto, é um aspecto mais importante do arrependimento. Então, qual é esse aspecto agora? É quando eu mudo a minha disposição, a minha vontade. Eu tinha vontade no verãozão, ir na praia, né, as mulheres com o menor biquíni possível, levar o gelo, isopor cheio de gelo, de cerveja, eu vou ter. Essa é a minha vontade. Mas aí o arrependimento muda a minha vontade. Isso que é arrependimento. Já mudei meu intelecto, já mudei meu sentimento. Você não mudar a minha vontade, não resolve. Você não lembra coisa? Não. Quantas vezes você já fez uma coisa que você não queria, mas acabou fazendo? Você fez contra a sua vontade. Às vezes tem consciência que é pecado, seu coração não ama, mas você acaba fazendo. Então o arrependimento ele tem que agir nessas 3 áreas. Eu tenho consciência, isso é pecado.
eu vou bloquear e agora eu vou mudar a minha disposição. Eu não vou fazer. Vamos ver os textos para a gente fechar esse pacote todo. Salmo 51, os 5 e os 7. Jeremias 25, 5. Salmo 51, 5 e 7. Quem? Vamos repetir. Jeremias 25, 5. Mencionado. Atos 12, 38. Respire. Romanos 2, 4. Bom, então, a mudança de vontade, a mudança da disposição. Salmo 51, 5 e 7. Iniquidade foi formado, eu irei pecado meu, concedeu minha mãe. Ele que ama a verdade, e não eu oculto dele para conhecer a sabedoria. Purifica-me como insócio e ficarei puro. Leva-me e ficarei mais alto do que a neve. Aí Davi já mostra não mais apenas um sentimento, mas já mostra uma vontade. Davi agora quer ser purificado, Davi agora quer ser liberto daquilo. Jeremias 25, 5. Convertei-vos agora para onde seu mau caminho e da maldade de suas ações, e habitai na terra que o Senhor Deus e a vossos pais, de século em século. Aí é um apelo pedindo ao povo para mudar a vontade do coração. Aí eu negócio do texto de Ezequiel, lá em Ezequiel 36, que diz o quê? Que Deus fala que tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne. Qual é a intenção? Para que eles mudassem a disposição que eles tinham, para que o povo mudasse a vontade que eles tinham. Agora, Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependa-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então Pedro fala, arrependam-se, mudem de disposição. Não queiram mais o pecado e não tenham vontade de praticá-lo. E por fim agora, Romanos 2, 4. Todos traz a sua riqueza, a sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus se leva ao arrependimento. Então, direto é a dignidade, é o fazer bem de Deus, o ser, Deus fazer o bem que leva-nos ao arrependimento. Então, queridos, semana que vem, vamos ter que achar, semana que vem, vamos terminar esse assunto aqui, e no outro domingo nós vamos estar entrando na revista, até que no domingo tem duas lições para a gente ficar bem atualizado. Nós vamos ficar aí dia 9 e dia 10. Amém?